Viver uma vida abençoada, bem-sucedida em todas as áreas não acontece por acaso. Muitos cristãos têm se frustrado porque eles acreditam que simplesmente pelo fato de entrar em uma igreja tudo vai acontecer. Mas eu quero dizer para você que acreditar nisso é o mesmo que acreditar em Saci Pererê, Cuca e historinhas do Walt Disney. Querido, seja bem-vindo a mais um dia, mais um vídeo onde você vai ser exposto à palavra, e essa sim, ela pode mudar a sua vida, porque a palavra, uma vez que entra no nosso coração, ela transforma a nossa mente, muda a nossa confissão, também muda as nossas atitudes. Seja bem-vindo ao nosso canal, é mais um vídeo. Eu sou o Leandro Machado e esse é o nosso projeto Bíblia em um Ano. Hoje é o dia 88. Tá preparado para crescer? Tá preparado para avançar? Se você é novo no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, porque todo dia nós temos um vídeo aqui e até o final do ano nós vamos estar juntos. Sem mais enrolação, nós vamos começar pelo livro de Mateus. Só quero aqui fazer uma retificação, porque no vídeo anterior eu pulei alguns versículos de Cantares, por isso que o vídeo ficou bem curtinho. Até estranhei, mas eu falei, eu esqueci de anotar. Então nós vamos recapitular aquilo que a gente esqueceu e depois dar continuidade no dia de hoje. Então bora lá, Mateus capítulo de número 23, a partir do verso número 13, porque não vai faltar nenhum versículo, nós vamos ler todos ao longo desse ano. E ele diz, Mateus 23, a partir do verso número 13 até o 39. Ele diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais os outros entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para justificar, fazem longas orações, por isso sofrerão um juízo muito mais severo. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer tudo isso de prosélito. Uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vocês, guias cegos, que dizeis jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Verso 19, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo aquilo que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que pelo trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais dízimos da hortelã, do herdro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quase um mosquito engolis o camelo. 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do seu copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós interiormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adorai os túmulos dos justos, e dizeis, se tivesseis vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices do sangue dos profetas. 31. Assim contra vós mesmos testificais, sois filhos do que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Você lembra aí de João Batista falando isso também? Ele diz, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre essa presente geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejais os que foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes.
eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que pesado, mas que verdadeiro e que necessário. Sabe, querido, muitas pessoas elas vivem assim, diante das igrejas, diante das pessoas, elas se vestem e se agem e se portam como santinhos, mas no bastidor, misericórdia. Então, querido, que isso seja de fato uma grande atenção para esses dias de hoje, que nós como cristãos venhamos ser uma só pessoa onde quer que nós estejamos, tá bom? Bora lá então, Cantares, né? Agora eu quero ler o que faltou, eu pulei Cantares, né? 3 de 6 a 11, eu comecei do 4 no vídeo passado. Então bora lá, ó. Cântico, né, dos Cânticos ou Cantares, né, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: de noite no meu leito busquei o meu amado, de minha amada busquei e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o meu amado da minha alma, busquei e não achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, então lhes perguntei, viram o meu amado? A minha alma, oxe, acho que não. Já li isso aqui. Ixi, tô lendo de novo. Né? O verso 6, gente. Mas vamos ler aqui. Bora lá então, vai. Verso 4. Mal deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei ele e não deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, filhas de Israel, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor antes que o queira. Verso 6, agora sim, ó. O que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça? Perfumado de mirra e de incenso, de toda sorte de pó aromático do mercador. É a liteira de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra, cada um leva a espada, a cinta, por causa dos seus temores noturnos. O rei Salomão faz para si um palanquim de madeira do Líbano, fez-lhe colunas de prata, espalda de ouro, assento de púrpura e tudo interiormente ornado, com amor pelas filhas de Jerusalém. Saí, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão, com a coroa que sua mãe o coroou, no dia do seu desposório, no dia do júbilo do seu coração, não é? E aí agora a gente vai para o certo, que seria, né, Cantares, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 2, tá bom? Bora lá, ele vai dizer assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis a voz do meu amado, ele está batendo. O esposo fala: abre-me, minha irmã, minha querida, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. A esposa: já despi a minha túnica, hei de vesti-la de novo, já lavei os meus pés, tornarei de sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri o meu amado, mas ele já se retirava e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Encontraram-me então os guardas que rodeavam pela cidade, me bateram e me feriram. Tiraram meu manto dos guardas, né, dos muros. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, o que direis? Desfaleço, portanto, de amor. Então, olha que doido, a gente sabe que muitas coisas são literais, outras coisas a gente, né, pode trazer aqui ensinamento. Isso aqui está em linha com aquilo que Paulo fala, né, sobre não se abster, né? Quantos maridos procuram a esposa para ter de fato uma noite, né, de amor, de relação íntima e tudo mais, a esposa fica com graça, ou então a esposa procurar o marido e o marido não comparece. Gente, é muito importante para a saúde do casamento que vocês tenham uma vida íntima saudável, tá bom? Por isso que a gente está lendo Cantares aqui, para aprender. Bora aí, verso 9, ó, ele diz: que é o teu amado mais do que o amado, ó tu mais formosa que as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado, porque tanto o chama. Verso 10, a esposa diz: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre os 10.000, a sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos como cachos de palmeiras, são pretos como corvo, os seus olhos são como as pombas, juntas correntes de águas, lavados em leite, postos em engate, as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, os seus lábios são como lírios que gotejam a mirra preciosa, as suas mãos cilindros de ouro embutidos de jacintos, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, as suas pernas colunas de mármore assentado em bases de ouro puro, o seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros, o seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, o meu esposo, ó filhas de Jerusalém.
Agora capítulo 6 até o verso 3, ele diz, né, a partir do 1: Para onde foi o meu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o meu amado, e o buscaremos contigo? O meu amado desceu do jardim aos canteiros de bálsamo para pastorear os jardins, para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Então olha que legal, mais uma vez, né, falando, de fato, ressaltando as qualidades. Gente, pega essa dica. Quer ter um relacionamento feliz? Aprenda a ressaltar as qualidades do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. A maioria das pessoas só sabe falar o que o outro não é bom, mas que ele da sabedoria está em fortalecer aquilo que a pessoa é bom, as qualidades. A gente tem aquela brincadeira tonta, né, de pegar na gordurinha do marido, pegar na gordurinha da esposa. Gente, isso aí não é muito legal não, né? Acha o que é bom, né? E querido, vai elogiando aí que vai dar tudo certo. Bora lá então agora, Números. Nós vamos ler Números 25, 26 e 27. Bora lá então, Números capítulo de número 25, versículo de número 1, ele vai dizer assim: Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, né? Por quê? Porque infelizmente, né, a mulherada lá chama os caras que ela pira a cabeça e vai errar, né? Acontece isso muitas vezes aqui na Bíblia e nos dias de hoje, né? Verso 3: Juntamente com Israel e Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma as cabeças do povo e enforca cada um deles ao Senhor em ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe seus irmãos, um midianita, perante os olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita e colocou-o até o interior da tenda. E o atravessou, o homem israelita e a mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Gente, eu falo, Velho Testamento não é brinquedo não, o negócio era tipo, obedece, não, morreu, né? Agora a lança matou o cara e matou a mulher prostituta, né? Que estava ali, né, fazendo... É muito doido isso. As pessoas que adoravam outros deuses, um dos rituais, gente, era a orgia. A galera pegava lá, né, e tava todo mundo, né, fazendo, né, orgias, né, para adorar Deus, cortavam o corpo, era um negócio bem feio. E Deus, ele era muito rigoroso com isso. Ele falou assim, ó, meu, se tá comigo, tá comigo. Se não tá comigo, é meu inimigo. É por isso que a galera morria mesmo. E aí ele continua no verso 9. Os que morreram da praga foram 24 mil. 24 mil, é muita gente. Verso 10: Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto fale, eis que lhes dou a minha aliança de paz, e a ele e a sua descendência depois terão uma aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo do seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto como midianita era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: Afligirei os midianitas e os ferirei, porque eles vos afligiram a vós outros quando vos enganaram, não é no caso do Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia em que a praga cessou. Verso 26, agora capítulo 26, verso 1. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, tudo que o Senhor, não é, lhe ordenar, né, farás em Israel, todos com que forem capazes de sair à guerra. Moisés e Eleazar, sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé de Jordão, na altura de Jericó, falaram às cabeças de Israel, gritando: Contai ao povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Verso 5. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, da família dos Paluitas, de Esrom, família dos Esronitas, agora naquela enrolada boa na língua, né? E aí ele continua o negócio aqui, é embaçado.
E aí ele vai dizer aqui, ó, verso de número 6. Esrom, da família dos Esronitas, e Carmi, da família dos Carmitas. São essas as famílias dos Rubenitas, os que foram deles contados, foram 43.730. Filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Dotão, Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais se moveram, né, em contenda contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Lembra lá Corá que morreu? E aí ele vai dizer assim: quando se moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, com fogo consumiu 250 homens, e isso foi como advertência. Mas os filhos de Corá não chegaram a morrer. E os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, da família dos Nemoinitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e Jaquim, da família dos Jaquinitas. Ele continua, verso 13. De Zera, da família dos Zeraitas, de Saul, família dos Saulitas. São essas famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas famílias, de Zefon, família dos Zefonitas, Ragui, família dos Ragitas, de Suni dos Sunitas, Osni dos Osnitas, Eri dos Eritas, Arodi dos Aroditas, Areli dos Arelitas. São as famílias de Gad, não é? Segundo foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Hernã e Onã, mas Hernã e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, Perezitas, Zerá, Zeraitas. Filhos de Pérez foram Esrom, família de Esronitas, de Ramu, família dos Ramulitas. São essas famílias de Judá, segundo os que foram contados, num total de 76.500. Os filhos de Zacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, Pulva de Puvitas, Jazub de Jazubitas, nossa, que nome, né? Como se os outros fossem normais, né? Tipo, o nome é zoado mesmo. E aí ele vai dizer aqui, ó, Zub dos Zubitas, Sinron dos Sinronitas, Isacar, a família dos Isacar foram contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered dos Sereditas, de Elon dos Elonitas, de Alel dos Jalelitas. São essas famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram contados, um total de 60.500. Os filhos de José e as famílias, e suas famílias foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram Maquir, das famílias dos Maquiritas. Maquir gerou Gileade, Gileade os Gileaditas. São estes os filhos de Gileade, de Gezer, família dos Jezreelitas, Eleque dos Elequitas. Das Riel dos Asrielitas, Siquém dos Siquemitas, Semid dos Semidaitas, Éfer da família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa. Olha que louco, mano. Noa tipo é nome feminino. Tipo assim, Ogla, Milca e Tirza. São essas famílias de Manassés os que foram deles contados. Foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família de Sutelaitas, Bequer, Bequeritas, Tanitas. De Era, filho de Sutela, de Herã, dos Heranitas. São essas famílias das tribos, de Efraim, segundo os que foram contados, num total de 32.500. São os filhos de José, segundo a sua família. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Belá, dos Belaitas, Asbel, dos Asbelitas, Airão, dos Airamitas, de Sufã, dos Sufamitas, de Ufã, de Ufamitas. Um negócio até música, né? Tá fazendo um monte de música aqui. Então bora lá, só falando esses nomes aqui muito, mas muito louco. Bora lá, e ele vai dizer assim, então, é um total, de 40. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde a família de Arditas, Naamã de Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, que foram deles contados, 45.600. São estes filhos de Dan, segundo as suas famílias, Suão, Suanitas, Dan, as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias suanitas, segundo os que foram contados, tinha 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, de Ina, as famílias eram os Inaitas, Isvi eram os Isvitas, Berias eram os Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, família dos Eberlitas, o Malquiel, família dos Malquielitas. O nome da sua filha Aser foi Sera, mudou aí,
E são essas famílias os filhos de Aser, segundo os que foram contados, um total de 53 mil. Deixa eu respirar, porque é muito nome estranho. Seu cérebro frita. Você está sentindo o cheiro do meu cérebro queimando, né? Se você tá, escreve no comentário aqui, pastor, fritou o cérebro, hein? Então, bora lá, ó. Ele vai dizer, verso 48. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jezael, os Jazeelitas, os Gunitas, né? Gezer, a família dos Jezreelitas, Silém, a família dos Silenitas. São as famílias, então, de Naftali, segundo as suas famílias, os que foram contados, um total de 45.400. São estes contados os filhos de Israel, 601.730. É maior que Bauru, né? Bauru tem 400 mil habitantes. Verso 52. Disse o Senhor a Moisés: a esse repartirá a terra da herança segundo o censo. A tribo mais numerosa darás uma herança maior, e a pequena uma herança menor, a cada um a proporção do seu número se dará por herança. Todavia a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais, assim herdarão. Segundo a sorte repartirá a herança entre as tribos maiores e menores. São estes que foram contados os levitas segundo as suas famílias, de Gerson segundo os gersonitas, coatitas, de Merari, meraritas. São as famílias de Levi, as famílias dos libinitas, dos lebronitas, dos malitas, musitas, coraitas. Coate gerou Arão. A mulher de Arão chamava-se Joquebede. Joquebede é uma nome conhecida, hein? Filha de Levi, o qual nasceu no Egito. Teve ela Arão, e a Moisés e a Miriam, irmã deles. A Arão nasceram Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Nabade e Abiú morreram quando foram levados, e consumidos por fogo estranho perante o Senhor. Os quais foram deles contados foram 23 mil. Todo homem de idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhe fora dado herança como os outros. São estes que foram contados por Moisés e o sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, 64, aqui. Entre estes, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel no deserto de Sinai, porque o Senhor dissera que eles morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Caleb, filho de Jefoné, e Josué. Gente, isso aqui é muito, mas muito doido. Você lembra? Porque o povo murmurou, e o povo ficava falando, tirou do Egito para morrer aqui, e tudo mais. A galera morreu mesmo. E aí, olha que doido. No capítulo 26, está fazendo um censo para verificar se todo mundo morreu, E só depois que todo mundo morreu, com exceção, dos jovens e de Josué e Caleb, todo o restante, ficou morto no Egito, para que agora os novos, que não foram os murmuradores e tudo mais, eles pudessem entrar na terra que foi prometida. Bora lá agora, verso 27, capítulo 27, verso número 1, diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, de Manassés, e das suas famílias. As suas filhas vieram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e disseram a Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da congregação: O nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da nossa família, porque não teve filhos? Depois por possessão entre os meus irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa perante o Senhor e disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os seus irmãos de seu pai, e farás passar a elas como herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a herança à sua filha, e se não tiver filha, então a herança será dos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, darei a herança ao parente mais chegado da sua família, para que o possua. Isso que os filhos de Israel será prescrição por direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Verso 12. Depois o Senhor disse: Sobe a este monte Abarim e a terra que dei aos filhos de Israel, e tendo a vista serás recolhido também ao teu povo, assim como foi com teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, vocês foram rebeldes e ao meu mandado de me sacrificar nas águas diante dos meus olhos. São essas as águas de Meribá e de Cádiz no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, o autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, em que há um espírito, e
impondo-lhe as mãos. Apresente perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação. Dá-lhe então à vista deles as suas ordens, pois sobre ele está a sua autoridade, para que ele obedeça a toda a congregação, não é, aos filhos de Israel. Apresentar-te-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor segundo a sua palavra. Sairão segundo a sua palavra, entrarão todos os filhos de Israel com ele, com toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e lhe expôs as mãos sobre ele, e deu as suas ordens, como o Senhor tinha feito por intermédio de Moisés. É muito legal isso aqui da questão do Urim, né? O sacerdote, ele tinha duas pedrinhas, chamava Urim e Tumim, e muitas vezes quando ele queria buscar uma direção de Deus, ele jogava essas pedrinhas, e aí a que caísse era um sim ou um não. Então é isso que eles falam sobre tirar a sorte, né? Você vai ver Provérbios falando muito sobre isso, de tirar a sorte. Era uma das formas que Deus usava de fato para conduzir o povo, tá bom? Tanto que foi Deus que trouxe essa ordem. Hoje em dia já não funciona mais assim, não adianta jogar pedrinha não. Hoje você é guiado pelo próprio Espírito da nova aliança. Amém? Gente, quanta coisa legal. Deus cumpriu a sua promessa, não é verdade? Então escreve aqui embaixo, Deus cumpriu a sua promessa. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão de forma fiel aqui comigo. Eu oro, Pai, para que assim como o Senhor prometeu cada coisa aqui nesses textos que nós estamos lendo, Pai, o Senhor prometeu e cumpriu. Nós declaramos que cada promessa que o Senhor tem prometido, feito a cada um dos meus irmãos vai se cumprir. É por isso que eu declaro famílias prosperando, eu declaro portas de emprego sendo abertas, os filhos, Pai, vivendo tudo aquilo que o Senhor planejou. Obrigado mesmo, Pai, por dias diferentes chegando sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que o teu santo nome seja exaltado, Pai. É isso que eu oro e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então escreve aqui embaixo, Deus cumpre as suas promessas. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha nos seus stories, chama alguém para vir com a gente crescer e até o nosso próximo vídeo, no nome de Jesus. Tchau, tchau.